Hi guys, tudo bem? Natália Passos aqui. Hoje eu vou gravar um vídeo para vocês sobre um assunto que a gente escuta muitos professores falarem e a gente não tem nem noção do que é. A gente ouve muito falar, pronome, usa pronome esse, usa o pronome aquele, mas eu nem sei o que é isso. Eu vou falar sobre dois pronomes, que vai ser o personal pronouns em inglês e também o object pronoun. Eles fazem parte do subject pronoun. Subject seria o nosso sujeito, né? Então aqui vou começar primeiro com um deles, que vai ser com o personal pronouns. Tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Personal pronouns, talvez por nome vocês não consigam se lembrar o que é, mas são coisas, palavrinhas que vocês veem em praticamente quase todas as frases que vocês montam em inglês. Então aqui a gente tem o pronome I, vou pedir para vocês cuidarem bastante a questão da pronúncia, né, gente? O pronome I, que significa em inglês, em português significa eu. O you, que seria o nosso tu, ou então você. He, que seria ele. O she seria... Foi mal, pessoal, o cérebro ficou só em inglês e não foi pro português aqui. O she, então, que seria o ela. E o it, que seria ele ou ela. Depois a gente vai ver qual que é a diferença entre usar um e o outro. O we, que a nossa tradução é nós. You, vocês. E o they, eles ou elas. Tá? Então, assim, esses aqui são os nossos personal pronouns. Mais uma vez, vamos ver a pronúncia deles. I, you, he, she, it, we, you, they. Tá? Então, a gente tem esses personal pronouns. Quando é que a gente usa eles? Eles sempre vêm no início, normalmente no início da nossa frase. Ele vem antes do nosso verbo, é a pessoa que faz a ação, ele é o nosso sujeito. Vou dar um exemplo para vocês aqui. My mother eats pizza. A minha mãe come pizza. Nessa frase aqui eu não estou usando nenhum deles. Vocês conseguem ver isso, né? Só que se eu parar para pensar na minha frase, eu vou me questionar. Quem é que come pizza? Minha mãe. Minha mãe é o meu sujeito da frase. Então essa é a primeira coisa que a gente está identificando. É o sujeito. E o meu personal pronoun, ele é o sujeito da frase. My mother, por exemplo, eu poderia ter escrito she. She eats pizza. E aí, então, ele vai vir, como eu comentei antes, normalmente no início da frase, mas ele vai ser sempre a pessoa que vai estar fazendo aquela ação, né? Que a gente vai ter lá o nosso verbo. Automaticamente, na maioria das vezes, ele vai vir antes do verbo, porque é ele quem faz a ação. E aí isso vale para todos esses carinhas que a gente viu aqui. Cuidados! O pronome I, independente de onde ele aparecer na frase, ele sempre vai ser maiúsculo. Yesterday I ate a pancake. Aí aqui então a gente pode ver o pronome I, ele não está lá no início da frase, mas ele está antes do nosso verbo. E ele aparece maiúsculo, independente se ele estiver aqui ou se ele estiver lá. A gente também vai se questionar a questão do you. Né? Eu coloquei ele aqui, tu ou você, e aqui eu coloquei no sentido de vocês. Aí a gente para, mas quando é que eu vou saber se eu estou usando no sentido de você ou vocês? Sempre vai ser de acordo com o contexto. Se eu tenho a frase You are my friend, o que me indica que aqui é você é porque friend está no singular. Então é você é meu amigo. Se a frase tivesse You are my friends, vocês são meus amigos. Consigo identificar por causa disso aqui. Agora, se eu tenho só a frase lá, You are happy
posso traduzir como você é ou você está feliz, assim como eu posso dizer vocês são ou vocês estão felizes. Não vou saber, vai sempre ser de acordo com o contexto, né? A gente não vai chegar num lugar e vai sair falando frases aleatórias em inglês. Normalmente vai ter um contexto, vai ter uma conversa, e aí tu vai saber se tu tá usando ele no singular ou no plural. Não tem diferença em pronúncia, não tem diferença em escrita, sempre vai ser de acordo com o contexto. Outros carinhas que a gente pode entrar em dúvida são esses três caras aqui. He, she, it. Coloquei aqui, he seria ele, o she seria ela, e o it eu coloquei ele ou ela. O que eu vou ter que cuidar? O it, ele é um pronome neutro. Tá? Ou seja, ele é ele ou ela quando eu uso no sentido de um animal, quando eu uso no sentido de uma máquina, sempre no singular, sendo ele ou ela, não no plural, somente no singular. O he eu vou usar para ele somente quando for um homem ou um menino. O she, uma menina, uma mulher. E o it, então, quando for um substantivo neutro, que eles chamam em inglês. Por exemplo, se eu colocar aqui, it makes a lot of noise. Ela, né, ou ele, enfim, faz muito barulho. Provavelmente esse it eu estou me referindo a uma máquina, né? Ou poderia ser um animal. Falando em questão de animal, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. O que vai acontecer? Assim como no português a gente tem um carinho especial pelos nossos animaizinhos de estimação, os nossos pets, isso também acontece em inglês. E aí muitas vezes se eu for visitar alguém, por exemplo, em um outro país onde, né, o inglês seja a língua nativa, pode acontecer de, ao invés dele falar it is my dog, ele é meu cachorro, pode muitas vezes acontecer dele usar o he ou o she, né, dependendo se for um cachorro ou uma cadela, e aí ele usar essa determinação aqui, o he ou o she, mas por uma questão de afeto. Lembrando, gramaticalmente, tá errado. Gramaticalmente, eu uso o it quando for ele ou ela para animal ou alguma coisa. Agora, se for uma conversação, uma coisa mais informal, uma coisa mais afetuosa, ele vai sim poder utilizar o he ou she, só que lembrar de não usar isso em provas, né, ou coisas do gênero, depende sempre do que vocês estão utilizando. Também temos aqui outro pronome que o pessoal confunde bastante, tá? O they. O they ele é usado, eles ou elas, e é independente se for menino, menina, animal, desde que isso esteja no plural. Por exemplo, aqui. They are at school. Aqui eu posso traduzir eles estão na escola ou elas estão na escola. Independente, vai ser que nem a gente viu a questão do you antes, vai ser de acordo com o contexto para eu saber se eu estou falando eles ou elas. E a mesma coisa eu poderia ter dito they are at school e sei lá, fosse um grupo de cachorros e eles estivessem lá no pátio da escola, eu poderia ter usado they. Então, independente se for alguma coisa, um animal, desde que esteja no plural, eu uso o they. Bom, pessoal, esses aí são os nossos personal pronouns. O que eu tenho que lembrar? I, sempre maiúsculo. You, they, vai sempre depender de acordo com o contexto. O it, pronome neutro, para ele ou ela, quando eu estou falando a respeito de alguma coisa ou de algum animal, desde que seja no singular. E lembrar que, na maioria das vezes, ele sempre vai aparecer antes do verbo, porque ele está sempre fazendo a ação. Até vamos conferir aqui, ó. A gente tem ele antes do verbo de novo, antes do verbo mais uma vez, antes do verbo mais uma vez, e por aí vai. A gente aqui também, vamos deixar só esse em branco. Então tá sempre antes do nosso verbo, porque é ele quem faz a ação, é o nosso sujeito, né, que a gente aprende na escola. Esses são os nossos personal pronouns. Aí, a gente vai passar um pouco de trabalho aqui. Aí, a gente vai ver o nosso object pronoun, que são outros carinhas que a gente confunde bastante em inglês. Tá?
existe uma confusão normalmente entre quando eu uso o meu subject, o meu personal pronoun e o meu object pronoun. Object pronoun vão ser esses caras aqui. Vou falar eles aqui, vocês podem repetir em casa para fazer a questão da pronúncia. Me, you, him, her. Cuidar bem a pronúncia aqui, gente. Her. Tá? Tem que cuidar porque existem outras palavras em inglês que eu posso escrever parecido, mas que tem um som diferente, tem uma tradução diferente. It, us, you e them. Tá? O que vai acontecer? O object pronoun, normalmente ele é um cara que recebe a ação, recebe ou sofre uma ação. Quando a gente faz a frase, eu não gosto de você, muita gente não se dá conta, mas em inglês eu vou fazer a frase, muita gente já deve ter visto. I don't like you. O que acontece? Esse you que eu estou usando aqui no final da minha frase, ele está recebendo a ação. Ou seja, ele está vindo após o verbo. Normalmente, o object pronoun ele vai vir ou após o verbo ou após uma preposição, isso a gente vai ver depois. E ele sofre, então, aquela ação ali. Normalmente, a gente não nota que a gente utilizou um object pronoun, porque se a gente parar para pensar em relação ao nosso subject, nosso personal pronoun antes, também era you, ele não modificou. Mas isso aqui, na verdade, ele é um object pronoun. Observe, se eu fosse falar a frase, eu não gosto dela, aí eu teria lá, I don't like, e aí o dela seria, a ela vou usar o her, I don't like her. E aí então aqui se torna mais nítido de ver a diferença, porque a gente não vai falar I don't like she. Aí tu vai perguntar, por que eu não vou usar I don't like she? Porque o she, a gente viu antes, ele é um personal pronoun. Eu uso ele para fazer a ação. É a pessoa que faz a ação. Aqui na nossa frase, por exemplo, aqui a gente tem um personal pronoun, né, que seria o eu. É ele que está fazendo a ação. Seria o eu que não gosto de alguém. E o her está sofrendo a ação, né, que está ligado com o verbo aqui de novo. Então, o object pronoun, ele é o cara que vai receber aquela ação ali. O que acontece é que muitas vezes a gente já utiliza eles nas frases e a gente não se dá conta. Quando eu digo I can't believe in it. Quando eu digo I can't believe in it, esse it que eu estou usando aqui não é o it do personal pronoun que a gente viu antes. Ele é o it do object pronoun. É o que a gente viu aqui nessa tabelinha. Porque ele está recebendo ação. Eu não acredito nisso. Nisso o quê? Sei lá o que vocês estavam falando antes. Mas ele vai ser o meu object. Ele está recebendo ação. E aqui eu mostro para vocês a questão que eu falei do verbo, né? Mas ele também está ligado por uma preposiçãozinha. Então, ele pode ser ligado dessas duas formas. Um outro exemplo, pessoal, que a gente pode ver, esse aqui. She knows English. Ela sabe inglês. Aqui eu tenho só o meu personal pronoun fazendo a ação. Normalmente o uso do object pronoun é para que a gente substitua alguma palavra. E aí, por exemplo, eu poderia ter colocado aqui, ao invés de she knows English, eu poderia ter colocado she knows it. Seria então a função do meu object pronoun. Então o que a gente vai ter que cuidar? A gente viu uma tabelinha ali onde tinha o personal pronoun, I, you, he, she, it, né? Por aí vai. E a gente viu essa daqui que tem um object pronoun. Agora eu vou colocar para vocês uma tabela onde vão aparecer os dois e a gente vai ver que sempre cada um vai ter um. Vai ter um object pronoun para um personal pronoun. Então vocês podem acompanhar. Personal pronoun I é o teu object pronoun me. You vai ser o you, não muda nada na pronúncia, né? He, him, she, her, it continua sendo it. We, us, you, e they, them.
Esses então são os nossos personal pronouns e os nossos object pronouns. Bom, pessoal, então uma dica para vocês sempre saberem qual que vocês têm que utilizar, a gente tem que sempre ter esse pensamento aqui. Nosso personal pronoun, ele faz a ação. E já o nosso object pronoun, ele vai receber a ação. Dando um check, então, vamos pegar uma frase de exemplo onde a gente vai usar os dois. I will call him. Vamos lá. Quem é que está fazendo a ação? Ah, sou eu. Então, o I, ele é o meu personal pronoun. E aí, para quem que eu estou ligando? Para quem ou quem que eu vou chamar? Depois do nosso verbo, a gente tem então ali o nosso him, que seria então a ele, né? Então, o him é o nosso object pronoun. O I fazendo a ação e o him sofrendo a ação, recebendo a ação. É isso aí então, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem comentar aqui embaixo e a gente vai responder ela para vocês, certo?